Agora a gente vai ver como é que a gente renomeia, né, as próprias tabelas. Então, do mesmo jeito que a gente fazia antes com os campos, agora a gente vai fazer com a tabela quando a gente coloca o S. Então aqui a gente vem, ó, prática, aplicação prática. Então, basicamente o que a gente tem, ó, se você tem uma tabela muito grande, ó, uma tabela muito grande, ó, tá vendo? Isso aí faz com que o nome, a nomeação lá fique complicada. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essa tabela grande, colocar um apelido pequeno nele e fazer a referência através desse renomeamento que você faz aqui, desse alias que você faz aqui na tabela. Então, basicamente o que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma estudada nesse SQL aqui. O que a gente enxerga, o que a gente pode entender disso daqui? Olha só, quando eu digo, aqui são os campos que eu estou pegando, mas eu estou pegando o ID, Customer ID de C. Quem é C na minha tabela? Não sei. Eu estou pegando First Name, Amount, Payment, de quem? Bom, eu não estou dizendo de quem, tá vendo? Aqui basicamente. Mas então o que eu estou dizendo? Ó, Customer C. Quando eu digo que Customer é C, então aqui sim eu estou pegando o Customer, o ID do Customer da tabela de Customer, tá vendo aqui? Quando eu inner join P, eu estou dizendo que o pagamento agora vai se chamar P. Então olha a minha cláusula. Quando o ID de pagamento P for igual ao o ID do cliente, desculpa, de pagamento for igual ao ID do cliente do Customer, que é da tabela Customer, faça essa relação. E por final das contas, ordene pelo pagamento. Vamos dar uma executada para ver o que acontece aqui. Bom, a pergunta é, por que isso aqui funcionou, sendo que eu não disse, eu tenho duas tabelas, eu tenho a tabela Customer e eu tenho a tabela Payment. Por que apareceu para mim essas informações aqui que não estão referenciadas de qual tabela que eu estou buscando? Vejam, porque eu não tenho esses campos duplicados nas duas tabelas. Então, First Name eu só tenho em cliente, Amount eu só tenho em pagamento, Payment Data eu só tenho em pagamento. Logo, eu não tenho que exatamente especificar qual é a origem. Quando eu tenho as duas tabelas, que eu vou fazer a relação A e B. Nesse caso aqui, não é A e B, né? É C, digamos, C e P. C de Customer, P de pagamento. Mas o campo que eu tenho aqui é único, então eu não preciso dizer de qual é. Mas quando o campo é ambíguo, eu tenho Customer aqui e Customer ID aqui. Então, quando eu quero dizer esse é igual a esse, eu tenho que definir qual tabela ela é. Mas vejam que aqui eu não precisei escrever customer.customerID, payment.customerID. Eu simplesmente coloquei um C, um P, porque eu fiz o alias aqui. E vocês podem reparar que não foi colocado digamos, payment as P. Simplesmente, você não precisa colocar isso aqui. Payment P, ele já sabe que é a renomeação dessa tabela. Vamos continuar. Um outro exemplo aqui. E agora ele traz um exemplo de uma tabela autorreferenciada, que é o que ele faz com self-join. Aqui nós não temos essa tabela employ, mas a ideia eu vou levar lá, mas isso aqui não vai funcionar porque eu não tenho essa tabela aqui no meu banco de dados. Eu não tenho employee aqui, tá? Mas o que seria basicamente isso aqui? Imagina uma tabela onde eu tenho, sei lá, um ID, eu tenho o nome do cliente, desculpa, funcionário, né? Nome, funcionário, uma tabela de funcionário. O ID do funcionário, nome do funcionário e aqui o gerente do funcionário, desculpa, eu escrevi errado, que é o ID, né? Ora, quem é o gerente? O gerente também é um funcionário. Então isso aqui é uma autorreferência. Então
o nome vai ter um ID, ele vai estar relacionado com o ID, e ele vai estar relacionado com o gerente. Mas quem é um gerente? Um gerente é um ID do próprio funcionário. Então isso aqui é uma autorreferência que a gente já viu lá nas aulas de entidade de relacionamento e como mapear isso aqui. Mas como é que eu faço uma consulta para trazer o nome dele para cá? Eu quero o nome do o nome do empregado e o nome do gerente. Como é que eu faço para fazer essa consulta? Essa consulta você vai fazer exatamente desse jeito. Então eu quero, veja, eu pego o nome do, as duas, employee e employee é a mesma tabela, aqui ela está referenciada como E e aqui eu estou referenciada como M, mas vejam que é a mesma tarefa, a mesma tabela, desculpa. Então o que eu estou dizendo aqui é onde o ID do gerente é igual ao employee ID, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu quero pegar o quê? Basicamente, a relação dos empregados e dos gerentes ordenados pelo ID do gerente. Então, vejam que isso aqui é uma selfie, mas essa consulta, basicamente, ela não vai funcionar porque eu não tenho, na minha tabela aqui do meu DVD Rental, que é esse banquinho de dados que a gente usa, eu não tenho a tabela Employed aqui, eu não tenho esses campos já populados para a gente testar essa autorreferência no nosso banco de dados DVD Rental, eu não tenho. Mas vejam que, basicamente, o que é isso daqui? A grande sacada é isso aqui, Eu tenho a mesma tabela, Employee, ela está referenciada como E e ela está referenciada como M. Quando eu digo que o campo Employee ID vai ficar igual a Manager ID, eu estou fazendo uma referência entre a mesma tabela, tá vendo? E aí eu posso selecionar quais os campos que satisfaçam essa condição. Continuando, a gente fecha então o alias. O alias aqui era só para a gente ver isso, para facilitar as nossas pesquisas. E agora a gente vai novamente voltar para o inner join, left, right, outer join, só que agora de forma mais aplicada, ao que a gente estava usando na nossa tabela do DVD Rental. Aqui ele está dando explicação do que eu já fiz para vocês, e aqui nesse caso ele vai fazer uma junção das tabelas cliente com pagamento. Então vamos dar uma pesquisada aqui no SQL exatamente o que ele está executando. Então vamos dar uma olhadinha aqui com calma. O que ele traz para a gente é, veja, ele não fez o alias. Se ele não fez o alias, então você tem que colocar o nome da tabela aqui, tá vendo? Payment, Customer ID, Customer ID. Então eu estou vinculando o Customer ID daqui com o Customer ID das duas tabelas. Então eu tenho a tabela Customer e tenho a tabela Payment. E eu estou relacionando através do Customer ID, certo? Quando eu faço essa relação, eu quero só o que se relaciona com os dois. E o que eu vou pegar disso daí? Ora, eu vou pegar o Customer ID, o primeiro nome, o last name, o pagamento, o valor do pagamento e a data de pagamento. Ou seja, eu quero pegar os clientes que fizeram pagamentos, tá vendo? Que efetuaram pagamentos aqui. E eu vou mandar ordenar de forma ascendente, ou seja, do mais antigo para o mais novo, né? Dia 14, assim por diante, 14, 29, tá, vamos nos milênios. Ixi, tá muito igual, né? Acho que foi cadastrado tudo junto. Mas basicamente é isso, tá? Então de forma ascendente. Então eu estou pegando aqui do menor para o maior, tá? Basicamente é isso. E ele traz esse retorno, vamos executar, já foi executado. Tá aqui, né? Então já tá aqui. Aí, o que a gente pode ver é como é que eu faço para usar o alias ali dentro. Então aqui eu acho que esse próximo ele vai trazer pra gente, olha só. Vamos dar uma olhada nessa configuração. Então, esquece os campos primeiro. Select from, eu vou pegar de Customer. Customer é C. Customer é C.
inner join payment. Payment é P, tá vendo aqui? A relação entre os dois, payment é P. O que eu estou ligando? O customer ID é igual ao customer ID de customer ID de customer tem que ser igual ao customer ID de pagamento, ou seja, o ID do cliente, né? O ID do cliente tem que ser igual nos dois, porque eu quero pegar os dados de cliente e os dados do pagamento do cliente. Bacana, já fiz. Quando eu faço o inner join, o que eu estou pegando? Eu tenho aqui essa informação, eu estou pegando só os clientes que fizeram pagamentos. Eu não quero os clientes que não fizeram pagamentos, e se pudesse no meu sistema, eu também não tenho pagamento não relacionado a cliente, se essa restrição não fosse feita, né? Eu estou pegando só os clientes que fizeram pagamento, e de pagamento, só os pagamentos relacionados aos clientes. E aqui, eu estou fazendo uma outra condição. Eu estou fazendo aqui, ó, que eu quero só do cliente ID 2. Então, eu estou pegando nessa condição, eu estou filtrando a minha resposta aqui. Então, eu vou fazer sem esse filtro e vou fazer com o filtro, tá? Mas, basicamente, o que é que nós estamos trazendo para cá? Tá, eu já expliquei o que nós fizemos. Agora, quais os campos? O ID de cliente, o primeiro e último nome de cliente e o e-mail de cliente, tudo isso daqui é de C. Veja que eu não precisei nomear essas três, por quê? Porque elas são exclusivas da tabela cliente, e eu estou pegando o pagamento e a data de pagamento. Essas duas aqui são de P. Veja que eu não fiz a seleção aqui, o ID, porque elas são exclusivas da tabela pagamento. Se fosse ambíguo, eu tinha que escolher ou um ou outro para trazer. Então eu vou primeiro executar sem essa cláusula where e depois com a cláusula where para a gente ver como funciona. Então eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou executar. Tá vendo? Trouxe tudo. Ó, Peter, todos os pagamentos de Peter, tá vendo? O e-mail dele, os pagamentos dia 15, 16 fez dois pagamentos, tá vendo? 19, dia 20 e dia 21, tá vendo? Esses aqui foram os pagamentos de Peter. Mas o ID dele é o 341. Eu quero pegar só do cliente específico. Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Vamos selecionar. Vejam que o cliente específico que tem o ID 2 é a Patrícia. O que essa consulta está me fazendo? Ela está me trazendo todos os pagamentos. Todos os pagamentos do cliente 2. Que o cliente 2 é a Patrícia. Então ele está me trazendo o primeiro, último nome, e-mail, o pagamento que ela realizou e as datas em que ela realizou. Então aqui eu tenho a vida no meu sistema desse meu cliente, certo? Então você sabe todos os pagamentos que ela realizou na minha locadora. Para isso, eu tive que juntar as duas tabelas através do inner join, né? Continuar. Aqui juntando 3 tabelas agora, tá? Então aqui nós temos a relação de cliente com pagamento, que nós acabamos de ver, só que agora nós vamos juntar o vendedor, ou seja, o funcionário que recebeu o pagamento. Eu quero saber agora quem recebeu aquele pagamento que o cliente realizou naquela data. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Select, copiar, e vamos dar uma estudada nesse SQL. Então vamos deixar esses campos aqui um pouquinho para lá, vamos nos atentar nas nossas relações de inner join, que é o que interessa. Então a primeira coisa que ele está fazendo é, eu tenho uma tabela C, está aqui, ó, customer representa a tabela de cliente, junta com a tabela de pagamento. Então eu tenho aqui pagamento e tenho cliente. Eles vão juntar por qual campo? Qual é o campo que vai fazer a ligação? Aqui é o customer ID, que é o que vai ligar as duas. Além disso, eu quero fazer um outro inner join. Aqui eu estou fazendo inner join com S. S chama staff, que é o funcionário, tá? Então eu estou juntando o payment aqui com o staff, que é ele que faz a relação. Mas assim, eu estou juntando o staff nesse bolo. Mas eu estou fazendo a relação com quem aqui? Eu estou fazendo a relação com payment, porque o P é de payment, e o S
é de staff. É por isso que eu desenhei ele dessa forma. E qual é a relação entre os dois? É o staff ID, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? Se eu estou fazendo um inner join nos dois, eu quero um cliente que fez pagamento, os pagamentos que foram feitos por clientes e os pagamentos que foram atendidos por um funcionário e os funcionários que receberam pagamento. Eu estou pegando essas informações aqui, ó, que se relacionam, tá? Mas eu não estou pegando de forma isolada, eu estou pegando tudo relacionado. Tá, mas o que é que eu vou pegar? Bom, vejam que nesse caso, aqui já foi bem separadinho. Então eu tenho Customer ID, primeiro e último nome, todos eles de cliente. Aí eu tenho do Staff ID, que é essa informação, porque isso aqui está tudo relacionado. O inner join, esse from está com o inner join aqui, e esse inner join from está com esse aqui, ó. Então está tudo relacionado, tá? Então eu estou pegando aqui o primeiro nome e o último nome dos funcionários, e aqui eu estou pegando o pagamento. Então aqui é do C, aqui é do S e aqui é do P. Não precisei colocar P aqui, por quê? Porque o P é exclusivo da tabela Prime, não se repete entre essas três tabelas, e o Payment também. Por que First Name, Last Name eu tive que colocar S e eu tive que colocar C? Porque eu tenho esses mesmos campos em tabelas diferentes. Então eu tenho que dizer que aqui eu quero pegar de cliente, aqui eu quero pegar de staff. Tá vendo? E por último, depois que eu fiz toda essa consulta, simplesmente ordena isso aí de forma, como eu não disse qual é a forma, é o formato ascendente, do menor para o maior. Tá? Então aqui, ó, vamos lá executar. Tá aqui, ó. Então o que a gente tem? Eu tenho a ordem dos campos, como foi definida, é exatamente a ordem dos campos que está colocadas aqui. Customer ID, veja Customer, First Name, que aqui é o nome que vai entrar aqui. Isso aqui é um nome que entra aqui, né? Esse aqui é o nome que entra aqui, tá? Podia ser mais abreviado, mas foi feito dessa forma, tá vendo? Você não colocou o nome, vem o próprio nome do campo para cá. Aí, ó, veja, aqui eu tenho o cliente, o nome do cliente, primeiro e último nome, Jeffrey Pinston. Quem é que atendeu ele, que recebeu o pagamento? John Stephens. Quanto que o Jeffrey pagou? R$ 2,99 nessa data. Tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, do dia 21, do dia 14 do 2, 14 do 2. Aqui 21 e 21, 21 e 23. Tá vendo que tá do menor para o maior, ordenado da primeira compra para a última compra do que foi realizado. Então tá aqui os meus IDs, o ID do meu cliente, né, que é próprio dele, e é isso. Veja, por isso eu trouxe a informação de quem comprou, quanto pagou, que data que realizou e quem atendeu. Tudo numa resposta só para apresentar para o meu aplicativo. Bom, com isso a gente agora vai para o Left Join.